pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, agora todos já se conectaram, ou faltam alguns, mas a gente já vai começar na nossa tolerância aí do tempo de entrada. Yuri, você me escuta? Escuto sim, Natália. Escuto bem. Beleza. Yuri, você pode, por favor, colocar o Leandro Vasconcelos como um co-anfitrião para ele poder compartilhar a tela dele, por favor? Já foi. Beleza. Obrigado. Leandro, você escuta a gente? Leandro, escuta a gente? Escuto, vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Todo mundo escuta bem? O Leandro, eu estou te vendo também, Leandro. Todo mundo me ouvindo, então. Beleza, certinho, cara. Bom, vou apresentar aqui de novo o Leandro. A gente já tinha passado para vocês o comunicado da aula de hoje. O Leandro, ele já tem uma experiência desde 2006, bastante tempo, atuando com investimentos e finanças. Ele já trabalhou em grandes instituições financeiras. Hoje ele trabalha na BR Advisors, que é um braço da XP Investimentos. Para quem não conhece, é uma das maiores empresas de investimento aqui do Brasil. E ele vai trazer para a gente hoje o assunto que é muito importante, que é de finanças. E não estou falando de finanças para o seu negócio. A gente depois, mais à frente do curso, vai ter o assunto finanças empresariais, para quem está na trilha de empreendedorismo. A gente vai falar sobre gestão de custo, precificação, isso lá na frente para quem seguir na trilha do empreendedorismo. Mas, agora, para a trilha comum, todos vocês vão ter esse conteúdo de finanças pessoais. E qual é o objetivo do papo de hoje? É justamente trazer para vocês mais conhecimento e dicas e como lidar com o nosso dinheiro. Muita gente acha que sabe lidar, mas às vezes são pequenos detalhes que fazem diferença no final do mês. E é um assunto que, gosta ou não de dinheiro, ele move, né, a economia. Como eu falei aqui no começo, enquanto esperava alguns conectarem, o objetivo desse programa da OIM é geração de renda, é ajudar vocês com geração de renda que lhes possibilite se estabelecer aqui no Brasil. Então, o objetivo da aula de hoje não é só falar da geração de renda, mas como cuidar dessa renda, como fazer essa renda render, digamos assim, né? Como otimizar os seus recursos, como otimizar os seus pagamentos, como otimizar o que você ganha, como fazer isso render da melhor forma possível. E para isso, temos aqui o Leandro Vasconcelos, que é super experiente nesse assunto. Beleza? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, como sempre, vamos manter por hora os microfones mudos, porque são muitas pessoas, se não dá ruído. Eu mesmo ainda estou em deslocamento, então está muito barulho. Peço desculpa. Eu vou já também colocar meu microfone no mudo, porque eu só vou voltar a falar um pouquinho mais à frente. E vou passar a bola aqui para o Leandro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no bate-papo, aqui no chat, que a gente vai lendo e respondendo. O Leandro também está com acesso ao chat, né, Leandro? Tô sim. Beleza. Então, a gente ouve perfeitamente bem, Leandro. Obrigado aí pela tua presença, por estar aqui com a gente hoje. Acho que esse assunto interessa literalmente a todo mundo, não só quem está aqui, mas, como eu falei também mais cedo, é um assunto que eles vão poder passar para os familiares, para os maridos, esposas, para quem quiser, para os filhos. E educação financeira também, desde criança, é muito importante, né? Enfim. Muito importante. Então, acaba sendo um conteúdo muito útil para a vida de verdade, independente do caminho, da trilha que cada um vai seguir. Então, obrigado de novo por estar com a gente. É uma honra ter você aqui, compartilhando teu conhecimento. Maravilha. Pô, eu que agradeço essa super oportunidade. Eu queria saber se vocês estão conseguindo ver aí já a minha tela. Tá sim, tá dando para ver. Planejamento financeiro, a gente também te ouve muito bem. Tá bom, então vamos lá, vamos começar. Bom, primeiro me apresentando, né? Meu nome é Leandro Vasconcelos. Como a Natália falou, eu trabalho no mercado financeiro desde 2006. Né? Comecei aí bem jovem, recrutado ainda na faculdade. Tá? Hoje eu atuo com investimentos e com a área de planejamento financeiro diretamente. E o objetivo nosso hoje principal aqui é estudar como a gente consegue gerar riqueza. Foi uma palavra que o Natália usou aqui, né?
gerar riqueza, cuidar dessa riqueza e fazer com que essa riqueza gere mais riqueza. Eu acho que esse é o objetivo de cada um. Quando a gente fala riqueza, às vezes pode parecer alguma coisa distante, né? Como se fosse um número absurdo. A gente pensa, de repente, em algum rei, algum príncipe, algum país muito rico. E isso pode parecer que é um pouco distante da nossa realidade. Mas, na verdade, não é. Isso precisa ser desmistificado. Todo mundo consegue gerar riqueza e todo mundo consegue gerir a riqueza que tem disponível. E daí gerar mais riqueza também. Né? Eu acho que a nossa região aqui, né, América Latina, ela se perdeu muito e demorou muito tempo buscando as causas da pobreza. O que causa a pobreza? Vocês já devem ter ouvido essa pergunta muitas vezes. Né? E a resposta que a gente acha, quando investiga mais a fundo, é que nada causa pobreza. A pobreza é a condição natural do ser humano. Né? Não tem nada de interessante na pobreza. Né? A pobreza sempre foi a norma. A pobreza sempre foi a condição natural e permanente do homem, ao longo da história do mundo. Eu trouxe esse gráfico aqui para vocês entenderem como a riqueza ela era distribuída no mundo, né? Ao longo aí de algum tempo, a partir de 1820, que está aqui esse gráfico, né? E na parte vermelha aqui do início, não sei se vocês estão vendo aqui onde eu estou apontando, todo mundo estava na mesma situação de miséria. Esse daqui é um gráfico de miséria. Tá? Toda a população mundial vivia praticamente na miséria e somente os príncipes, os reis e os imperadores da época, né, haviam poucas repúblicas ainda, conseguiam ficar fora da pobreza. A partir de um determinado momento na história, a gente tem um declínio muito grande aqui de pessoas vivendo na extrema pobreza, e hoje nós temos um cenário diferente. Essa parte amarela é a população mundial que vive hoje fora da extrema pobreza, e essa parte vermelha aqui, pequenininha, é a parte da população mundial que ainda vive abaixo da linha da pobreza. Então, um dos objetivos da nossa investigação aqui hoje, dessa palestra, é entender o que mudou no mundo para que tantas pessoas saíssem da miséria, e hoje eu tenho mais gente vivendo fora da linha da miséria, acima da linha da pobreza, do que era o contrário do que era a condição natural. Então, a condição natural do homem é essa: se você não fizer nada, você vai ser pobre para sempre. Esse é o ponto. Né? Agora, o que eu posso fazer? Qual a atitude que está em mim, tanto de conhecimento, quanto de habilidade, quanto de atitude, né, que eu posso ter para poder gerar riqueza, fazer essa riqueza trabalhar por mim e eu ter uma condição de vida cada vez melhor. Esse é o ponto. Né? O que vai gerar a riqueza, né, é o fato de cada indivíduo procurar o próprio desenvolvimento pessoal e o próprio crescimento econômico. Isso vocês já estão fazendo aqui. Eu acho que vocês poderiam hoje estar nessa hora vendo televisão ou fazendo qualquer outra coisa, mas vocês escolheram estar aqui aprendendo sobre um assunto que a maioria dos brasileiros ignora, a maioria dos latino-americanos em geral ignora, tá? E que explica também muito da nossa situação atual. Como eu disse antes, o nosso estado natural é a pobreza. E a gente precisa entender quais os caminhos que nos levam a gerar mais riqueza. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que investir é diferente de poupar. A maioria de nós acha que juntar dinheiro, guardar dinheiro, é a mesma coisa do que investir, mas não é. Quando a gente junta dinheiro, quando a gente poupa, quando a gente guarda dinheiro, a cabeça de quem guarda dinheiro é essa daqui. Tá todo mundo vendo? Faz assim para mim. Ótimo. Essa é a cabeça. Você vai guardando dinheiro lá embaixo do seu colchão, vai guardando dinheiro na latinha de biscoito, vai guardando dinheiro separado em algum lugar,
E ele vai crescendo lá devagarinho, porque você está colocando cada vez mais, aí um determinado momento você tem 10, depois você tem 20, depois você tem 30, depois você tem 40, e aí vai crescendo porque você está colocando dinheiro lá. A ideia de investir é multiplicar, não o dinheiro em si. Essa é a grande sacada. Investir é multiplicar a sua capacidade de geração de riqueza. Então, muita gente quer fazer ao contrário. Acha assim, olha, eu tenho aqui um dinheiro qualquer, sei lá, R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 100.000, e eu quero transformar isso aqui em R$ 200.000. Você não tem que buscar multiplicar o dinheiro. Você tem que buscar multiplicar a capacidade de gerar mais dinheiro, gerar mais riqueza. Só através desse entendimento foi que a gente conseguiu hoje ter aquele gráfico inicial lá que eu mostrei. Mais gente vivendo acima da linha da pobreza do que abaixo. Porque as capacidades de geração de riqueza no mundo foram aumentadas com o empreendedorismo, com a liberdade econômica, né, com novas empresas sendo criadas, novos empregos sendo gerados, né, e o fluxo de capital no mundo, né, sendo mais livre. Né? Esse aqui é o nosso objetivo, é multiplicar o dinheiro. Aqui eu tenho 1.000, aqui eu tenho 100.000. Se fosse aqui no primeiro caso, aqui eu tenho 1.000 e lá depois de muito tempo eu tenho 2.000. Aqui não multiplica, aqui multiplica. Então, a gente precisa entender o que eu preciso fazer para multiplicar a minha capacidade de gerar riqueza. Né? E o primeiro passo para isso é o planejamento financeiro. Né? O planejamento financeiro, basicamente, ele tem 4 etapas, que é o orçamento doméstico, balanço patrimonial, gestão de riscos e gestão de ativos. Podem parecer nomes estranhos, tá? Eu vou passar por cada um deles. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Mas vou tentar ser o mais simples possível, porque são, na verdade, ideias simples que fazem muita diferença. O que eu estou apresentando aqui é usado hoje por grandes empresas, grandes investidores, tá? E também por pequenos, porque a ideia por trás é a mesma. Tá? Então, não tem muito como fugir disso. Primeiro ponto é que não dá para você multiplicar a sua riqueza, né, sem você ter um controle das suas despesas e das suas receitas. Então, a nossa primeira grande decisão para multiplicar a riqueza é controlar os gastos. Mas é controlar mesmo. É anotar, não é saber assim, eu acho que eu gasto R$ 2.000, R$ 3.000 por mês, 4.000, tem mês que é 6, tem mês que é 2, não é assim. Você tem que ter um pouco mais de controle mesmo. Pegar uma folha, desenhar lá, olha, as minhas despesas esse mês são aluguel, internet, alimentação, colocar esses valores. E aqui está a dica talvez mais importante. Quanto das tuas despesas hoje está aqui, ó, nessa parte aqui em azul? Os seus investimentos, o dinheiro que você tem no teu orçamento destinado a gerar mais riqueza, você coloca ele aí hoje escrito na tua planilha, você tem um compromisso com ele, porque o seu aluguel ele vence todo mês, a conta de luz vence todo mês, todos os meses você tem um compromisso de pagar luz, todo mês você tem um compromisso de pagar a conta do supermercado, mas você fez um compromisso com você mesmo de todos os meses separar uma parte do teu patrimônio, seja ela qual for, tá? Não importa se uma grande empresa tem 100 milhões para fazer isso, ou se uma pessoa tem R$ 200, R$ 100, R$ 50 que seja. Não importa. O esforço mental é o mesmo. Então, a primeira grande dica de um bom orçamento doméstico é estabelecer um valor dentro das despesas que você possa se comprometer a disponibilizar todos os meses para que esse valor esteja destinado a gerar mais riqueza. Tá? Então, de um lado da folha, você coloca as suas receitas,
Do outro lado, você coloca as suas despesas e no final você soma. Né? Isso aqui, o ideal é que você tenha zero, né, nessa soma. Você não pode ter mais despesa do que você ganha. Esse é um princípio básico. Se você ganha 2.000, você não pode gastar 4.000. Então, por favor, né, se isso está acontecendo, você tem que fazer essa lista aqui e cortar os gastos que estão acima. Se são gastos que você não pode cortar, você tem uma outra lição. Vamos supor que eu fiz aqui essa conta e aí, poxa, tenho R$ 2.000 a mais de despesa do que eu tenho de receita, né? Então, você já tem um dever de casa. Se você não consegue cortar essa despesa, você precisa mentalizar e pensar de uma forma de gerar uma renda extra que possa te suprir essa parte. Porque você precisa ter essa estrutura. Muita gente faz o seguinte, pega todas as despesas e todas as receitas e no final isso aqui dá zero, mas esquece do investimento. Se hoje você gasta tudo que ganha e não sobra nada para investir, nada para gerar mais riqueza, você precisa de uma renda extra. Então, por isso que o orçamento doméstico é importante. Outra dica importante do orçamento doméstico é que você tem um compromisso com ele de gastos. Né? Se você decidiu que 20% da sua renda você vai usar para investimento, você não pode pegar esse dinheiro que você destinou para investimento e usar com lazer, e usar para ir no cinema. Você tem que definir as caixinhas. Olha, a cervejinha do final de semana é no máximo 10% da minha renda. A ida na praia é no máximo 10%. Investimento é 20%. Se você organizar dessa forma, a probabilidade de você ter mais sucesso e conseguir multiplicar a tua riqueza ao longo do tempo é muito maior. Né? O segundo ponto que a gente estuda é o balanço patrimonial. É muito importante que vocês aprendam a fazer isso, porque esse lado aqui do balanço, ó, chamado de ativos, eu não sei se por alguma variação de língua, né, eu não sei se em espanhol vocês chamam assim, né, mas eu vou explicar o conceito e aí talvez vocês possam encontrar a palavra que melhor defina. Na verdade, a gente chama de ativos todos os bens que eu tenho que possam me gerar alguma riqueza, tá? Por que eu digo isso? Aqui eu dei o exemplo de um carro. Um carro pode me gerar uma riqueza? Pode, porque ele tem um valor de mercado. Se eu vender o carro, eu tenho esse valor aqui em dinheiro. Né? Então, isso é importante estar elencado. Quanto você tem guardado de dinheiro, se você tem casa, se você tem uma bicicleta, um computador, que pode ser transformado em dinheiro, tudo que pode ser transformado em dinheiro é um ativo. E é importante você ter uma relação de tudo que pode ser transformado em dinheiro, porque às vezes você acha que não tem uma riqueza, porque você está preso na primeira parte. Você sabe que ganha 2.000 e gasta 2.000. Então você acha que não tem nada. Mas você tem outros bens que podem se transformar em dinheiro e que podem virar investimentos para gerar mais dinheiro. Então é importante você ter uma relação disso, tanto os seus ativos quanto os passivos. Os passivos já são o contrário. O que são passivos? Empréstimo, dívidas, financiamentos, são compromissos financeiros que você tem, que você sabe, ó, comprou um carro financiado, né? Você sabe que tem uma dívida lá de R$ 25.000 para pagar, mas tudo bem, você vai pagar em 6 anos, em parcela de R$ 500. Mas você sabe que você tem uma dívida de 25.000. Se você tem uma dívida de 25.000, ideal é que você tenha um ativo, né, que se der algum problema e você não puder pagar as parcelas, você consiga vender o ativo e pagar a dívida, para não ficar endividado. Então, a ideia de ter um balanço patrimonial é equilibrar os teus ativos e os teus passivos. É de equilibrar a questão das tuas dívidas. Né? Você não ter um volume muito grande de dívida sem ter coisas que podem se transformar em dinheiro para quitar essas dívidas. Até aí todo mundo está me entendendo? Todo mundo? Alguém tem alguma pergunta até agora?
Cara, acho que está bem claro, mas se alguém Tá tiver bem? dúvida, pode colocar no bate-papo, por favor. E Pode, só pode sim. reforçando, cara, como você colocou, os conceitos em português e em espanhol, acho que o ativo e passivo é exatamente o mesmo nome, tá? Então, acho que Boa. está claro para todo mundo, mas se alguém tiver dúvida, gente, coloca aí no bate-papo, tá? Isso. Vai colocando aí no bate-papo. O importante também aqui nos ativos é você identificar quais desses ativos podem ser multiplicadores de riqueza. Por exemplo, você tem um carro de 30 mil, que eu coloquei aqui, tá? Ele vira dinheiro se você vender, mas se você, no teu tempo livre, dirigir para o Uber, ele também te gera riqueza, certo? Então, tudo que pode me gerar riqueza está desse lado. Será que eu deveria investir num ativo que não tem alta capacidade de me gerar riqueza? Por exemplo, eu dei o exemplo aqui agora do carro, né? Vou comprar um carro. Por que eu vou comprar um carro? Ah, eu vou comprar um carro porque eu gosto de passear de carro nos finais de semana. Será que vale a pena você pegar uma parte do teu dinheiro e colocar no carro que você vai usar pouco? Ah, não, vou comprar um carro porque com esse carro eu vou dirigir, vou levar passageiros e aí vou conseguir uma renda extra. É diferente. Você já está com a mentalidade de utilizar os teus ativos para gerarem mais ativos. Essa é a mentalidade da geração de riqueza e é isso que tira você de uma situação de pobreza no longo prazo. Adquirir ativos que sejam capazes de gerar mais ativos. Então, é perder aquela ideia que eu falei lá no começo. A ideia não é multiplicar dinheiro. A ideia é multiplicar ativos e adquirir ativos que sejam capazes de gerar mais ativos. Tá? Esse é o segredo da coisa. Muito importante também quando a gente fala de planejamento financeiro é gestão de risco. Parece assim, piada, né? As pessoas não gostam muito de pensar nisso, mas se você tem um patrimônio, né? Se você tem, por exemplo, a gente falou muito de carro aqui. Se o carro é um ativo e você tem lá 30 mil reais nesse ativo e você não faz um seguro dele, se ele pega fogo, se roubam ele, roubaram o seu ativo, certo? Então, gestão de risco é muito importante. Vamos supor uma outra situação. Vamos supor que você seja um vendedor autônomo, né? Você vende comidas típicas numa feira de rua. No dia que você ficar doente, você não consegue trabalhar. Ou se você sofreu um acidente, como eu coloquei aqui, foi atropelado, por exemplo, você não consegue trabalhar. Se você não consegue trabalhar, você não consegue gerar renda. Então você tem que entender, se você é um autônomo, que você é um ativo também. Né? Por quê? Porque você vai trabalhar e você gera mais ativos. Você trabalhando, você gera dinheiro. Às vezes, comprando um seguro de 30, 40 reais por mês, você consegue ser indenizado num bom valor, tá? Se acontecer algum problema com você. Então, não vale a pena você não fazer um seguro. Porque se você for atropelado, por exemplo, acontecer qualquer problema, e a gente mora numa cidade muito perigosa, você às vezes fica 2, 3 meses sem gerar ativo. Então, quando a gente fala de gestão de risco, é entender qual é a parte do teu patrimônio que está vulnerável e que você deveria proteger. Né? Quando que eu devo fazer um seguro? Quanto que eu devo pensar em proteger os meus ativos? Muito simples. Quando você tem algum risco que ele seja, que a probabilidade dele acontecer seja baixa, né? Mas que se ele acontecer, de fato, o prejuízo vai ser muito grande. Por exemplo, você aluga uma casa e aí na sua casa está o seu computador, o seu carro, né, seus telefones, televisão, geladeira, tem, sei lá, um monte de coisa aí, dá em 50 mil reais em produtos. Seu vizinho do lado não toma cuidado e pega fogo na casa do lado, o teu patrimônio está ameaçado. Um seguro de casa custa R$ 200 por ano. Então, assim, será que vale a pena
economizar R$ 200 por ano e deixar R$ 80 mil de prejuízo aberto, né? Um evento que pode acontecer e pode te dar um prejuízo de R$ 80 mil, a questão é, isso raramente acontece. Tudo bem, raramente acontece, mas se acontecer, por conta de R$ 200, você perdeu 80 mil. Vale a pena o risco? Vale a pena correr o risco? Fala, pô, R$ 200 por ano. Quanto é que dá isso por mês? Dá pouco dinheiro, né? 30 mil veículos são roubados no Rio de Janeiro por ano. Vale a pena ficar sem seguro? Ainda mais se você usa o carro para poder gerar mais ativos. Vale a pena você ficar sem seguro numa cidade que acontece um monte de coisa por dia, um trânsito maluco, bala perdida e mais um monte de outras coisas? Às vezes R$ 30 por mês, R$ 40 por mês. Então, uma parte do teu orçamento doméstico tem que estar preparada, né, para poder absorver esse custo. Quanto do teu orçamento doméstico você direciona para poder evitar que um problema dessa magnitude aconteça? Porque às vezes você demora 10 anos para juntar R$ 100 mil. E aí, quando você conseguiu juntar os 100 mil, acontece um negócio desse, você já perdeu. Vai ter que recomprar tudo de novo. Enfim, a ideia da gestão de risco é entender o teu patrimônio e entender como você pode proteger ele melhor. Tá? E por último, mas não menos importante, a gente fala da gestão de ativos, que são os exemplos que eu já dei, né? Pegando lá o balanço patrimonial, quais são os meus ativos e quais desses ativos podem me gerar mais ativos. Então, eu faço aqui uma gestão disso. Bom, meu carro, eu posso alugar, posso dirigir Uber, posso fazer, sei lá, mais um monte de coisa com ele, posso vender e pegar o dinheiro e comprar uma carrocinha de cachorro-quente, posso pegar o dinheiro e aplicar em alguma coisa. Então, gestão de ativos é isso, é inventariar o que você tem de ativo, tá? E fazer esse ativo trabalhar por você para gerar mais ativos. E pensar a gestão de ativos também, né? Na gestão de ativos, que você é o seu principal ativo. Então, se você investe em educação, se você investe em aprender mais, em aprender uma habilidade nova, e essa habilidade nova vai te trazer mais renda, por exemplo, se você aprendeu, às vezes, música, tá? Você pode dar aula de música. Então, será que investir nisso? Será que isso é um gasto ou é um investimento? Será que isso é um passivo ou vai gerar um ativo para você? Ter sempre isso muito claro na sua mente. Como que eu estou gastando o meu dinheiro? O meu dinheiro está gerando ativo ou está gerando passivo, ou está pagando passivo? Né? Essa parte aqui, eu botei esse diploma para vocês terem bem fresco na mente de vocês, que vocês são o melhor investimento que vocês podem fazer. Invistam em vocês mesmos. Invistam na educação. Invistam em aprender mais e aprender habilidades, tá? E adquirir habilidades e conhecimentos que possam gerar mais renda. Se hoje você ganha R$ 2.000 e você trabalha num restaurante como garçom, de repente, se você aprender a cozinhar, você vai ganhar mais como cozinheiro. Né? Daqui a pouco você está dando curso de culinária. Você é um ativo. Então, lá no teu orçamento doméstico, tudo começa daqui, do orçamento doméstico. Quanto que você está investindo em você? Quanto que você é comprometido com você mesmo no ponto de, poxa, hoje eu tenho 3 mil de renda, mas para eu viver bem eu preciso de 6. Como que eu atinjo 6? Aumentando a tua produtividade, aumentando o teu conhecimento, aprendendo, tendo mais habilidades, entendendo você mesmo como um ativo e adquirindo, quando possível, outros ativos que possam gerar mais ativos. Tá? 4 etapas de planejamento financeiro
bem resumidas para vocês. Nenhuma empresa hoje, nenhum investidor aqui a gente atende hoje, são mais de 15 mil pessoas, investidores do Brasil inteiro, grandes investidores, tá? E temos pequenos investidores também. E nenhum deles, que é bem-sucedido, ignora essas 4 etapas, por mais simples que elas pareçam ser. Às vezes, parece simples e a gente ignora. No fundo, eu acho que todo mundo já sabia disso, né? Isso é meio que intuitivo hoje em dia. Isso fez muita diferença lá naquele gráfico do passado aqui, ó, que eu mostrei, né? Até 1900 e pouco, o mundo ainda não tinha muito essa consciência. Você pode notar aqui, ó, que depois da queda do Muro de Berlim, o cenário muda. O mercado se abre, as oportunidades surgem, as empresas querem contratar. Hoje o Brasil é um país que a gente não consegue contratar pessoas. Só que a gente não consegue contratar não é porque não tem pessoas, porque tem muita gente desempregada. Só que a qualificação também é baixa. Então, se você se entende como um ativo e investe em você, você vai conseguir ser realocado no mercado e aumentar a sua renda ao longo do tempo. Isso aqui está provado. Esse é um gráfico do Banco Mundial. Tá? Se a gente tivesse nascido aqui, em 1820, não tinha o que fazer. Né? Você teria nascido numa sociedade ainda escravocrata, ainda com reis, né, com a monarquia, e você não teria muito o que fazer aqui, com o comércio fechado e restrito a uma elite muito, muito pequena. Hoje não existe isso. Hoje o Brasil é terra da oportunidade. Qualquer um consegue vender um curso, vender uma comida típica e aumentar a sua renda. Então, essa é a minha dica para vocês. Não ignorem a capacidade que vocês têm. Todo mundo tem capacidade de investir em si mesmo, investir na aquisição de novos ativos, por menor que seja. Ainda que você não tenha nenhum real hoje guardado, você consegue comprar uma caixa de água que custa R$10 e vender essa caixa de água por R$30. O que você fez? Comprou ativo que gerou mais ativo. A receita é a mesma, seja para água de um vendedor ambulante ou para uma grande corporação que está extraindo petróleo. O que ela faz? Ela vai lá, extrai o petróleo e vende na outra ponta como gasolina. Isso que tirou as pessoas da pobreza. E mais do que isso, é a gestão sistemática disso. A gestão sistemática disso é que vai multiplicar a riqueza de vocês. Fazer isso todo dia, pensar nisso todo dia. Se comprometer com o seu orçamento doméstico, com o seu balanço, todos os dias. Né? Sem atalhos e sem esquecer disso. Né? Poxa, esse mês eu não vou investir, não. Aliás, o investimento é sempre a primeira despesa que você tira. Se você ganha R$2.000 e sabe que você precisa ter R$500 por mês investido, pega os 500 e separa, o restante é para conta. Tua responsabilidade primeiro é com você, com a sua própria situação. Então você tem que investir em você. Tem que investir em quem mais pode te ajudar. Quem mais pode te ajudar é você. Ninguém mais no mundo está tão preocupado com a sua própria evolução do que você mesmo. Tá? Então, seguir esses passos é muito importante. E aí, sempre surge essa dúvida. Como se planejar? Né? A gente está na era digital. Eu gosto muito desse aplicativo. Se vocês quiserem, eu escrevo depois o nome para vocês. Chama Mobilis. Ele tem até uma versão gratuita deles, mas tem a versão paga também, que é um pouco mais completa, custa R$100 por ano. Tá? Aqui você faz um orçamento completo, coloca suas metas de quanto você tem que economizar por mês, e é muito legal, porque quando você paga alguma coisa no cartão, o cartão já avisa para ele e já fica lançado aqui como despesa.
né? Mas se você não tem cartão, se não usa meios eletrônicos, você pode ir lá e anotar. Olha, gastei tanto na padaria hoje. E aí, no final do mês, você consegue saber exatamente onde está indo o dinheiro. E aí você tem um raio-x, fala, poxa, eu gastei mais do que eu deveria com a cervejinha do final de semana. Preciso dar uma maneirada. Ah, pô, não gastei nada, não investi nada. Não gastei nada comprando ativos. Então, ter um mapa financeiro é importante. Antigamente isso era caro e difícil, né? Porque às vezes você tem que fazer lá no papel e nem todo mundo sabe exatamente o que colocar. A dica que eu dou é usar esse aplicativo. Tá? Já resolve bastante coisa. Mobilis é o nome dele, eu vou escrever aí depois para vocês. Tem até aqui um exemplo, ó, quanto que você gastou com alimentação, com educação, e aí fica até em percentuais. Ó, você sabe lá, transporte gastou 20% da sua renda no mês com transporte. Será que dá para baixar? Eu tenho lá a TV a cabo, internet. Será que vale a pena eu manter TV a cabo? Eu não paro em casa, estou trabalhando o dia inteiro, nem assisto. Será que se eu não juntar esse dinheiro, no final do ano eu não consigo comprar um ativo que me gere mais ativos? Tá? Então, gestão financeira, esse papo que a gente está batendo aqui hoje, é a base do crescimento de vocês, principalmente daqueles que querem empreender. Porque isso aqui vai ser utilizado tanto na tua pessoa física quanto na tua empresa. Se você pensa em montar uma empresa, seja ela de qualquer coisa que for, sem fazer isso, esquece. Não vai dar certo. Já vou falar antes. Não existe empresa sem gestão financeira. Tá? Não existe empresa que você misture a sua vida pessoal com o caixa da empresa. A empresa é um ativo. As pessoas abrem uma empresa porque ela é uma entidade capaz de gerar novos ativos. É por isso que você abre uma empresa. Você vai fazer uma empresa de vender bolo. Você vai comprar matéria-prima com R$1.000 e vender R$3.000 de bolo. Você vai transformar 1.000 em 3.000. Então, você tem que ter uma gestão financeira, exatamente aqueles passos para a tua empresa. Tá? Então, aprender a se planejar na vida pessoal já é um exercício muito importante para quem vai empreender. E aí, entendam isso como cultivar plantas, né? Nenhuma planta nasce desse tamanho. Muitas vezes vocês vão estar regando um vaso meio que vazio, né? Jogando água na terra e com muita fé em Deus que vai sair alguma coisa. Mas aí, depois de um tempo, né, você tem uma situação diferente. Então, nunca deixem de plantar, nunca deixem de regar. Isso é um trabalho cotidiano. Vocês vão fazer isso todo dia para o resto da vida de vocês. Não é uma coisa que vocês vão fazer um planejamento financeiro e esqueceu e guardar na gaveta. É todo dia. Tá? Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição para a gente bater um papo aí nesses minutos finais. Você está no mudo, Natália? Ficou travado aqui para mim. Vocês estão me ouvindo ou não? Vou escrever aqui o nome do aplicativo. Tá, porque ficou travado aqui para mim. Eu não sei se caiu alguma coisa. A gente não está vendo sua tela agora. Ah, não, a tela caiu mesmo. Quando acaba a apresentação aqui, a tela caiu. Mas vocês ficaram com alguma dúvida, eu tento voltar a tela aqui. Não, acho que está bem claro, cara. Bom, pessoal, coloquem aí no chat as dúvidas. Tá, se vocês tiverem... Eu escrevi aí o nome do aplicativo, é Mobilis. Existem vários, tá? Esse eu gostei mais.
eu achei mais fácil de usar, porque quando eu passei a comprar tudo, tá, no cartão, porque aí o cartão envia uma mensagem e o aplicativo já pega. Aí ficou mais fácil para mim também. Porque antes eu também falhava muito. Guia bolso é legal. Tá? Eu tive um probleminha com guia bolso. Eu não gostei muito da ideia de ter que botar a senha do banco lá. Eu parei de usar. Tá? Eu parei de usar. Por conta disso, eu botei a senha do banco e aí depois eu tive um problema que clonaram meu cartão do banco. Não posso afirmar que foi isso, mas algum hacker pode ter pego isso, entendeu? Então, eu fiquei preocupado. Essa ideia eu não achei muito interessante. Aí eu passei a usar o Mobilis, que ele não pede senha. Acesso à informação passada. Ele não pede senha, o Mobilis não pede senha. Na versão paga, você consegue colocar informações passadas também. Você sobe uma planilha lá, você consegue editar na mão. Consegue botar um gasto passado ou subir uma planilha que ele lê a planilha e já faz o orçamento. Mas eu acho que mais importante até do que o passado é o futuro, né? Também não adianta você ficar chorando pela aquela economia que você não fez, né? Agora já era, você já não fez. Você tem que, daqui para frente, se comprometer a economizar. E é legal que quando você tem aquilo no aplicativo, você meio que se assusta, né? Poxa, gastei demais com esse item específico, porque o aplicativo não mente, ele fala ali para você onde que você gastou, né? Então, a gente fez aqui no escritório, né, o pessoal gosta muito de tomar açaí, né? E aí, quando foram fazer a conta aqui, tinha gente gastando R$ 400 de açaí no mês. Falei, meu Deus, eu poderia estar pagando uma pós-graduação, poderia estar pagando um curso, poderia estar comprando outra coisa, né? Então, não, você não, às vezes não sente, é R$ 10, é R$ 5. Não, o problema é que é R$ 10 todo dia, né? E às vezes você acha que não tem dinheiro para investir porque você não aprendeu a controlar direito as suas despesas. Esse é o principal ponto. Quando você começa a controlar isso melhor, né, você passa a ver que sobra dinheiro. É isso, o aplicativo é gratuito, tá? O Mobilis, a Cláudia está falando aqui, é gratuito, mas ele tem uma versão paga também. A versão paga é um pouco mais completa, mas a versão gratuita já resolve muita coisa. A versão gratuita, ela sincroniza uma vez por dia com o teu banco lá ou com SMS que o teu celular recebe. A versão paga é automático. São algumas diferenças. E a versão paga permite usar no computador também. A versão gratuita é só no aplicativo. Essas são as principais diferenças. Muito bom, cara. Eu acho que foi bem esclarecedor, reforçando muito o que você coloca, né? A gente tem que estar olhando, porque esses pequenos gastos do dia a dia fazem toda a diferença no final do mês, no final do ano. Aquele cafezinho, é R$ 2, é R$ 2 hoje, é R$ 2 amanhã, é R$ 2, é R$ 2, é R$ 2 no final de um ano. Olha quanto custou. No final de 10 anos, olha quanto custou. Não, Isso sem botar os juros, né? Que se esse dinheiro tivesse aplicado, eu nem falei aqui para não complicar a questão dos juros. Sim. Se você tivesse aplicado isso dos juros, R$ 2 em sei lá quanto tempo, não são R$ 2, né? Exatamente. R$ 2 mais 10% ao ano. Exato. E são os pequenos hábitos que sim fazem a diferença. E como você coloca, cada um, a gente fala muito isso aqui, tá? Cada um vai ter as suas limitações, né? É óbvio que umas pessoas vão ter uma renda muito maior, outros uma renda muito menor, mas a gente não foca aqui só em trazer os problemas, a gente quer trazer opções. Então, caramba, mas eu só estou ganhando R$ 200 por mês.
tudo bem, vamos tentar fazer essas pequenas economias. É óbvio que todo mundo precisa sobreviver, todo mundo precisa ter o mínimo, né, para viver. Então, vamos pensar o que a gente pode gerar de renda adicional. Mesmo aí, as trilhas aqui, a gente tem grupos que vão seguir por uma trilha de empregabilidade, que estão buscando um emprego aqui no Brasil, e outros que estão na trilha de empreendedorismo, que querem empreender, né? Ou que já têm um negócio e querem crescer seu negócio aqui. Então, a gente pode também juntar um pouco das trilhas nesse sentido, porque não tem problema nenhum você ter um emprego que te ajuda a pagar as contas enquanto você começa um projeto paralelo de fazer bolo em casa ou o que quer que seja. Então, acaba que tem caminhos que se complementam. E, Sim. de novo, a gente tem que falar sempre de dois caminhos, né? Como você também coloca bem. Tem o caminho de aumentar o dinheiro que entra e diminuir o dinheiro que sai. É isso. Porque são as duas coisas juntas, ou um pouquinho mais de uma, um pouquinho mais da outra, que vão trazer o resultado no final das contas. Então, acho que fica o recado para todo mundo. Tem ferramentas que ajudam, mas eu não tenho computador. Não tem problema, cara. Anota num caderninho que seja. É isso. Mas anota, e não só anota, mas anota e revisa de vez em quando. Pega lá suas anotações, vê com o que você está gastando, porque senão, às vezes, o mês passa e a gente fica, caramba, onde foi meu dinheiro? E aí para de novo, revisa e avalia. O que será que, de repente, você gastou mais? O que você podia ter economizado? O que, de repente, você poderia ter comprado melhor? Eu vou no supermercado. Quais são as frutas, legumes, verduras que estão na estação? Esse tipo de atitude faz a diferença no dia a dia. Então, reforçando, a gente vai ter mais aulas especificamente sobre finanças empresariais. A gente não vai ter mais sobre finanças pessoais. Mas esse é um assunto que é usado para a vida, né? No teu negócio, na tua vida pessoal, é muito importante quem tem um companheiro, uma companheira, dividir os objetivos e como estão as entradas e saídas do casal, da família. Isso é muito importante também, pensar não só em você, mas na tua estrutura familiar, seja teu filho, tua filha, teu marido, sua esposa, ou seus pais, enfim, compor uma renda de uma forma que seja bacana para quem convive com você. Isso é muito legal. Então, obrigado de novo, cara, por estar aqui com a gente. Eu sei que você agora vai ter um outro compromisso a partir das 8, mas eu sigo aqui disponível com o pessoal para falar algumas coisas sobre o programa e tirar mais eventuais dúvidas. De novo, Leandro, muito obrigado aí pela tua participação. E depois eu vou te pedir, o teu Instagram a gente já tem, então todo mundo vai ter acesso ao seu contato. Vocês podem perguntar lá, tá? Pode. Pergunta. Se quiser botar aqui no chat, bota aqui colocando no chat. Bota teu contato aqui no chat, por favor. E se puder depois, me manda esse material que eu compartilho com eles também, tá? Legal, mando sim. Porque acaba que depois quero tirar uma dúvida, quero dar uma olhada, é ótimo. Eles vão também depois ter um exercício com os tutores para fazer um pouco desse balanço pessoal individual, para eles treinarem isso, de anotar tudo que eles recebem, tudo que eles gastam, tentar fazer uma projeção aí de mês. Cada um vai individualmente fazer isso. Só para você também estar ciente que a gente vai tentar aplicar esse conteúdo para reforçar na aplicação prática. Eles têm um caderno. Maravilha. Olha, eu sigo à disposição. Sigo à disposição de vocês. Acho essa iniciativa muito importante. Aceitei assim, participar, muito feliz mesmo, porque eu acho muito importante. Quero dar as boas-vindas para vocês. Espero que o Brasil esteja acolhendo bem vocês. Esse povo acolhedor. Então, espero que vocês tenham bastante sucesso aqui e ajudem a gente a construir uma nação melhor, mais rica e mais próspera, com todo mundo prosperando junto. É isso que eu espero. Valeu, cara. Obrigado de novo pela tua participação. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, boa noite. Acho que o Leandro conseguiu passar aqui o recado dele. Realmente esse assunto é muito importante para todo mundo, como eu falei e reforço, para todo mundo. Não importa qual trilha você vai seguir, esse é um tipo de assunto que a gente tem que falar, a gente tem que reforçar e cada vez mais trazer isso para o nosso dia a dia, porque é no dia a dia que faz a diferença. São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Tá bom?
Então, fiquem realmente cientes de tudo que foi falado. Depois, os tutores vão marcar com vocês os próximos encontros para vocês fazerem o exercício prático. E eu só vou aproveitar mais essa reta final aqui da aula para passar alguns recados sobre o projeto, tá? E a Alexia já vai falar com a gente também, porque também tem alguns recados para dar. A Alexia que trabalha com a gente aqui na equipe da Mawon. Mas primeiro eu quero também falar sobre a importância de vocês estarem presentes nas aulas. E a gente entende se nem todo mundo conseguir se conectar nas aulas, tá? Não tem problema. Se vocês não conseguirem se conectar por qualquer motivo que seja, assistam a gravação. As aulas ficam todas gravadas. A gente tem o link, depois a gente sempre disponibiliza para vocês. A gente tem o link com a aula gravada e a gente também costuma disponibilizar o material que o professor usa. Então, é só pedir que a gente sempre vai informando para vocês. E não deixem de participar também das tutorias. As tutorias, lembrando, cada grupo menor tem o seu tutor conforme a sua própria trilha. Tem tutores só para a trilha da empregabilidade, que são o Pedro, a Paula e a Cláudia. Tem tutores para quem está começando o negócio, empreendedorismo nível 1, que é a Larissa e a Andressa. E temos tutores para o empreendedorismo nível 2, que é a Verônica. Não deixem de ver os grupos individuais que vocês têm menores com os seus tutores, porque eles vão marcar com vocês para fazer o caderno de exercícios. Quem tiver qualquer dificuldade em relação ao caderno de exercícios, aproveite os tutores para poder fazer o exercício junto, mostrar como se faz, corrigir o de vocês. Estar com o caderno de exercícios completo é um dos requisitos do patrocinador para todo mundo ter acesso ao Capital Semente no final do curso. E esse caderno é importante não só por isso, mas porque ele vai ajudar a fixar o conteúdo, a reforçar o conteúdo das aulas. Não deixem o caderno para o final, porque senão são 12 aulas no total para todo mundo. Essa já é a 4ª aula. Se vocês chegarem no final da 12ª aula querendo fazer todos os exercícios, aí vai ser complicado. Façam um exercício a cada aula. Esse é o objetivo. Uma aula, um exercício. Uma aula, um exercício. Para reforçar o conteúdo. Isso é muito, muito importante. Então, não deixem de responder os tutores de vocês, que são Pedro, Paula e Cláudia para empregabilidade, Larissa e Andressa para empreendedorismo nível 1, que é a Verônica para o empreendedorismo nível 2. Não deixem de responder a eles para fazerem os cadernos e estarem presentes nas tutorias, tá bom? E, por último, aproveito para divulgar também que a partir da outra semana, sem ser essa a próxima, a gente vai depois passar o calendário para vocês, a gente vai ter alguns workshops adicionais sobre empregabilidade. Então, o Pedro vai colocar conteúdos que são importantes não só para quem quer arrumar um emprego, tá? Empregabilidade e empreendedorismo. A gente vai falar no dia 17, a gente vai mandar essa agenda para vocês, mas só para reforçar. No dia 17, nesse mesmo horário das 7 da noite, a gente vai ter o mercado de trabalho que falta mão de obra. Esse é o assunto do workshop, porque falta mão de obra em vários setores aqui no Brasil, e a gente vai fazer um workshop só para falar sobre isso, no dia 17/6. Depois, no dia 24, na semana seguinte, também às 19 horas, a gente vai falar sobre os processos iniciais para ser um profissional de sucesso. De novo, esse assunto serve para quem vai empreender, para quem tem um negócio, para quem vai abrir um negócio. E, por último, no dia 1 de julho do 7, também às 19 horas, a gente vai falar sobre atitudes atrativas para o mercado de trabalho. Vocês vão receber essa agenda depois, todos vão receber aí no grupo, mas é importante vocês estarem cientes que, além das aulas, além das tutorias, a gente vai trazer esses workshops para vocês com profissionais convidados, no caso, o Pedro, a Paula e a Cláudia, tá bom? E agora, se alguém tiver alguma dúvida, pode aproveitar e colocar aqui no chat. Senão, eu já passo a palavra para minha colega Alexia, que trabalha com a gente aqui na organização da Mawon. Alguém tem alguma dúvida que quer colocar? Deixa eu dar uma olhada aqui no bate-papo. Tá bom. Bom, aqui no bate-papo eu vi o pessoal pedindo o link para as aulas gravadas. Eu vou pedir depois, Yuri, que também está aqui ouvindo a gente,
que mande, por favor, lá nos grupos o link das aulas gravadas e o caderno de exercícios. Se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer problema, fala com o time de articulação, com a Yelitza, com a Del, com o Bob, ou direto com o seu tutor. Fala com o seu tutor. Ah, mas eu não estou entendendo o português. Não tem problema, a gente tenta falar mais devagar, a gente tenta falar um portunhol, mas não deixem de fazer os exercícios e colocar qualquer dúvida que vocês tenham. Aproveitem a oportunidade. A gente tem muita gente trabalhando à disposição de vocês. Aproveitem isso, porque com certeza faz muita diferença. Tá bom? Obrigado de novo, gente, pela participação de todo mundo na aula de hoje. E eu peço mais alguns minutos que a Alexia vai passar alguns recados também sobre a Mawon. Tá bom? Obrigado. Boa noite. Yuri, você pode colocar a Alexia como anfitriã ou habilitar o microfone dela, por favor? Alexia, escuta bem a gente? Oi, Alexia, é só você agora desabilitar. Que foi? Libera a Thaís também, por favor, Yuri. Tá, peraí. Deixa eu só achar ela aqui. Foi? Ué, não tô achando ela. Ela tá aqui na aula mesmo? Tá. Não sei como. Thaís Viváqua. Thaís, dá um oizinho aí. Apareceu aqui. Foi, acho que agora. Acho que foi, amigo. Foi. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Alexia. Eu e a Thaís, que também vai falar daqui a pouquinho e vai se apresentar melhor, a gente compõe a parte de proteção jurídica do projeto Empreendedorismo. E hoje a gente queria se apresentar e dizer que a gente vai ficar à disposição de vocês para cuidar de todas as questões relacionadas à documentação, regularização migratória, que vocês tenham alguma dúvida ou alguma dificuldade. A gente ficou pensando, eu e a Thaís, né, durante algumas semanas, como a gente ia pegar todas essas demandas de vocês referentes à documentação. Então, o que a gente pensou, e é o que a gente quer apresentar para vocês hoje, é um formulário, mais um formulário, mas a gente promete que vai ser mais rapidinho esse. E com esse formulário, a gente vai coletar algumas informações, mas principalmente algumas fotos dos documentos de vocês, para ver se a gente consegue encontrar a solução migratória ou ajudar em alguma outra questão jurídica que vocês tenham dúvida. Eu vou colocar aqui no chat esse formulário, acabei de colocar. Aí vocês têm algumas perguntas em espanhol que vocês podem responder ou em espanhol ou em português. E algumas outras perguntas em que a gente vai pedir realmente as fotos dos documentos. Normalmente é melhor tirar a foto no celular e aí vocês selecionam a foto já tirada antes para anexar no formulário. Aí vocês veem, se tiverem alguma dúvida, vocês nos avisem. A Thaís vai dar uns recadinhos também. Não, só para complementar, Alex, então a gente veio dar um oi para vocês também conhecerem a gente, o nosso rosto, de quem vai estar disponível para vocês mesmo, para qualquer questão relacionada tanto ao documento em si, mas dúvidas também em relação à questão de trabalho, ou qualquer coisa que envolva direitos no geral para vocês. A gente fez esse formulário e era uma ideia para a gente conseguir também ver se todos os documentos que vocês têm estão corretos, com nome e datas ou coisas que batam um com os outros, porque às vezes também tem esse problema, e para a gente também poder ver diretamente os documentos e já poder agilizar um pouco. Então, a gente sabe que o formulário é um pouco longo, normalmente, tem muitos formulários, a gente tenta fazer o mais curto possível, mas assim a gente achou uma forma de conseguir uma comunicação mais rápida e direta. A gente consegue pegar o documento todos de vocês mais rápido e já facilita a comunicação.
Acho que é um pouco disso. Se vocês tiverem dúvidas em relação às perguntas, também podem falar com a gente diretamente ou com a Elisa, a gente pode intermediar também isso. Sim. Mais alguma coisa? A ideia do formulário, gente, só para deixar explicadinho, é a gente conseguir organizar as demandas, porque somos só eu e a Thaís, né, na verdade, e vocês são muitos inscritos no projeto, então para a gente conseguir organizar as demandas por prioridade. Então, nesse primeiro momento, a gente vai colher todas essas informações pelo formulário, a gente vai analisar e provavelmente a gente vai entrando em contato com vocês para conversarmos melhor, né, eventualmente fazer uma chamada de vídeo e encontrarmos a solução referente à documentação ou alguma outra dúvida jurídica. Além desses atendimentos que são mais pontuais, o que eu e a Thaís a gente pensou em fazer nos próximos 3 meses, né, é organizar 2 eventos jurídicos que vão ser presenciais, mas também online ao mesmo tempo, né, a gente faz presencial na biblioteca lá do Morro do Banco, mas esse evento ele vai ser gravado, né, e transmitido online para quem não puder estar lá no Morro do Banco. E a gente vai tratar de temas jurídicos mais gerais, né? Por exemplo, direitos das mulheres, direitos das crianças, direito dos trabalhadores e trabalhadoras, direitos do consumidor. Inclusive, nesse formulário que a gente passou aí hoje, tem uma pergunta no final, sobre quais assuntos jurídicos vocês têm interesse. Então, vocês podem colocar lá qual assunto jurídico vocês gostariam que a gente fizesse esse evento jurídico. A gente vai marcar, vão ser eventos abertos, online, e semi-online, semi-presencial, né? Mas é isso. Vocês têm alguma dúvida? Não? Se tiver dúvida, pode colocar no chat, a gente dá uma lida, mas era a princípio isso que a gente queria passar para vocês, de informe, de aviso mesmo. Aí fiquem só atentos que em breve a gente deve criar esses eventos, né, jurídicos, com as temáticas que sejam interessantes para vocês e divulga o horário direitinho. Thaís, mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Eu tenho uma dúvida, Teve alguma... Alex. Pode falar, Yuri. Não, eu tô brincando. Eu vou aproveitar que você vai rodar esse formulário para o pessoal e eu estou precisando de uma foto de cada um para que a gente coloque nossa página do site. Para quem quiser ver, é no www.marrom.org/empregadorismo, que é o nome do projeto, né? E lá a gente sempre colocou uma foto na edição passada. Eu estou querendo colocar novamente para que a gente consiga ter uma carinha de vocês com o nome. E aí eu vou aproveitar esse formulário e até pedir para a Alexa se a gente pode adicionar uma foto. E aí pedir para vocês enviarem uma foto bem bonita para a gente colocar no site. Sim, uma boa. A gente edita agora o formulário com essa possibilidade de colocar a foto. E, enfim, eu vi que alguém aqui perguntou se pode ser o filho preenchendo. Sim, tem uma pergunta específica, caso vocês tenham algum familiar, alguma pessoa que mora na mesma casa que vocês, que tenha problema com documentação. Então, vai ter um espaço para você responder isso. Quem responde o formulário, eu sugiro que seja a pessoa inscrita no projeto. E aí, nessa pergunta específica, dizer qual é o membro da família que precisa de ajuda com a documentação. Tá bom? É isso, gente. É isso, né? Obrigada, foi um prazer estar com vocês hoje. Espero que vocês aproveitem os cursos. E a gente vai se encontrar ainda pessoalmente ou mais online para tratar dessas questões jurídicas. Obrigado, meninas. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Aproveitem. Sobre a aula, sobre o recado das meninas, sobre o pedido do Yuri, da foto de todo mundo, sobre as tutorias do programa. Alguém tem qualquer dúvida, pode colocar aqui. Não? Bom, então tudo bem. Boa noite, gente. Obrigado de novo pela participação. Vamos juntos. Boa noite para todos. Tchau, Tchau. gente. Boa noite. Tchau, Bom boa descanso. Boa Obrigado, noite. boa noite.
Boa noite, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noche. Chao, buenas noches para todos. Chao, Jessica, gracias. Chao. Un besito para todos. Dios me los bendiga. Estamos a la orden. Amén, igualmente. Chao, buenas noches. Chao, Buenas noches. chao. a todos. Buenas noches, Un abrazo. Hansel, para Dios te todos. bendiga. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao. Chao, chao, chao. Chao, buenas noches para Chao, todos. Yajaira. Buenas noches, chao para todos. Buenas noches.